porque aqui eu tô tá bem travando aqui. Acho que eu vou ter que desligar a câmera. Tá de boa aqui. Ah, top. Então. Pronto, beleza. Pessoal, boa noite a todos aí. Eu vou dar só alguns avisos antes da gente começar esse PP de fato. Que primeiro, na verdade, é um aviso mais relacionado a vocês se atentarem ao início da SPP. A SPP ela é marcada às 7h30, pontualmente. A gente dá esses 5 minutos de tolerância, só que não é legal, tipo, não é legal da nossa parte, nem da parte de vocês, que a gente fique esperando, enfim, vocês chegarem para a gente poder começar. Não é legal nem para com vocês mesmos. Teve colega de vocês que chegaram bem perto, bem no horário mesmo, 19h30. Então, se atentem a isso, às próximas SPP, reuniões em geral. Outro aviso eu não consigo ver o chat, tem os meninos aí, mas não guardem dúvidas. Se vocês não entenderam alguma coisa, interrompe na hora, tipo, não espera para o final, não. Pode interromper na hora mesmo e perguntar, beleza? Vamos lá. Basicamente, a gente, antes disso, por que o Edif+. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que a gente usa Edif+, mas é porque a nossa célula é basicamente de edificação, levantamento cadastral, QIO, que é quantitativo e orçamento, e acompanhamento de obra. Então, como é um nome muito extenso, a gente apelidou carinhosamente como Edif+, que é um Edif Plus, né, que pega todas as outras áreas. Semana passada, basicamente, vocês tiveram contato mais com as meninas, Ana Patrícia e Emily Abraão, que era sobre um dos nossos projetos também, que é levantamento cadastral, onde ela deixou para vocês uns esboços para vocês irem treinando. Então, como vocês já tiveram, vocês já conhecem as meninas, hoje a gente vai ter, basicamente, vocês vão ter a SPP com a outra parte da equipe, mas vamos lá. Paty, né, carinhosamente apelidada aí, ela foi trainee na gestão passada, hoje atua como membro projetista da célula de edificações e de PCP, que é combate a incêndio. Emily também, ela foi trainee na gestão passada, atua também aqui junto com a gente na célula de edificação e PCP. Eu fui trainee em 21.2, gestão passada. Eu fui MP também, só que eu fui da célula de hidro de PCP, atuando como um líder de PCP. E hoje, essa gestão, eu estou na célula de edificações e elétrico. Vou deixar os meninos se apresentarem aí. Boa noite, gente. Eu sou Vitor. Fui trainee na gestão passada, 2022.1, e nessa gestão sou MP da célula de hidro e da célula de Edif+, como líder. Boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo. No semestre passado eu fui trainee e atualmente estou participando da célula de... Eu estou membro projetista, estou participando da célula de Edif e de elétrico. Pronto, gente. Beleza. Basicamente, a célula de edificações é essa, composta por nós 5. Então, é onde a gente vai ter esse contato mais direto mesmo nessa primeira semana. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa. O que é o projeto de edificações? Eu vou partir do precipício. Eita, precipício. Vou partir do princípio que vocês já fizeram, né, o LevCAD certinho. Basicamente, aí vocês estão, mas a diferença do LevCAD para edificações. LevCAD, gente, basicamente, a gente digitaliza o desenho. Ou seja, o que seria o LevCAD? É um levantamento cadastral mesmo. Você vai para uma casa, você pega todas as medidas, do jeito que tá, mesmo, do mesmo jeitinho, sabe? Se uma janela tem lá 10x10, você vai colocar aquela janela 10x10. Se a janela tem 20x20, você vai colocar 20x20. Enfim, você não pode fazer alterações nenhuma no LevCAD. É justamente a digitalização daquilo que é visto.
O projeto de edificações é um pouco diferente. Você está construindo um sonho de alguém. Sempre pensem dessa maneira. Vocês vão estar construindo o sonho de um cliente, de uma pessoa, de uma instituição, enfim. Vocês estão lidando com sonhos diretamente. Então, do que se trata o projeto de edificações? Ele vai basicamente demonstrar toda a parte esquemática, todo o esqueleto da construção. É onde vocês vão botar isso no papel, né, que seria no Revit, e apresentar. Uma coisa que vocês sempre têm que tomar atento todos os outros projetos complementares partem de edificações. Então, basicamente, o que vai liderar todos os outros projetos, tanto estrutural, que a gente não trabalha, mas a gente precisa citar, tanto de instalações que vocês vão aprender lá mais para frente, de PCP, tudo vai partir do Edif. Então, por isso que na parte de Edif é a parte onde vocês precisam mesmo até pensar nessas formas. A gente vai estar falando isso mais na frente, de como poder guiar vocês direitinho na hora do planejamento da edificação, mas vocês... essa é a parte principal assim, do projeto, sabe? É o conjunto de plantas, né, que a gente colocou aí, que juntas representam toda a construção. Tá. Essa é uma das partes mais importantes do projeto de edificações. No LiveCAD, vocês não precisaram e não precisam fazer essa avaliação e essa legalização, né? Porque, basicamente, já é uma edificação que está construída, então vocês só fazem a digitalização lá. De edificação, do início, uma planta arquitetônica, vocês precisam seguir alguns que a gente... vou tentar não usar muita palavra técnica para quem não é habituado ainda. Mas vocês precisam seguir alguns parâmetros urbanísticos que a gente vai citar, que é pela CEDU e a Luz, e o Código de Obra de Salvador. Então, tipo, vai ter lá uma série de parâmetros, uma série de leis que vocês precisam seguir antes de fazer a edificação. Então, passa por todo um processo de avaliação e legalização que possa ser posto em prática. Vale lembrar, né? Isso é muito importante, gente. Tipo, antes de vocês passarem para o Revit, antes de vocês façam consulte todos esses parâmetros, a gente vai explicar também um pouco lá mais na frente, mas isso é muito importante. Até aí tudo tranquilo, né? Beleza. A primeira coisa dentro desses parâmetros, a primeira coisa que vocês vão receber, na verdade, vocês vão receber, né, o endereço da edificação. Ou seja, os clientes vão entrar em contato com vocês ainda hoje, nessa SPP. Vai ser um casal de cliente que vai entrar em contato com vocês. Vocês vão fazer algumas perguntas para eles e eles vão falar o endereço deles. E vai estar na caixa de projeto também. Assim que vocês pegarem esse endereço, vocês vão consultar, vocês vão para a análise da zona, que a gente chama de zoneamento. O que seria esse zoneamento? Basicamente, todo município, né, toda a cidade, ela é dividida em zoneamento, que é basicamente a cidade dividida em zonas, que cada zona segue um princípio urbanístico diferente. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, João, tipo, por que parâmetros urbanísticos diferentes, etc. e tal? Vamos supor, se o endereço da gente for, um exemplo, na Orla da Ribeira, que é em frente à praia, ele vai ter lá que vocês não podem... Um exemplo, tá, gente? Não é verídico. Nem lembro, na verdade, também. Vai lá que, sei lá, a altura não pode ultrapassar 10 metros. E vocês precisam ter uma testada. Testada é o recuo frontal, recuo laterais e fundo, sei lá, de 5 metros no mínimo. Então, vocês já sabem, se vocês têm um terreno lá de 10 por 10, né, 100 metros quadrados, vocês sabem que vocês precisam ter, né, vão perder aí de recuos laterais e frontal e posterior de 5 metros. Isso é um exemplo. A gente vai botar isso mais na prática daqui a pouco, mas é só para vocês irem se habituando. E vocês sabem também que vocês não podem ultrapassar 10 metros de altura. Isso aí, isso não é de vocês, isso não é do cliente, então é sempre bom deixar isso claro. A gente vai
explicar também mais tarde, porque vocês são os técnicos, né? Vocês são o projetista. Geralmente, quando o cliente vai procurar vocês, eles não são obrigados a saber isso. Eles estão pagando para isso. Então, eles querem ver o sonho dele construído. Quem vai dizer, ó, X pessoa, você está querendo uma casa de 5 andares, mas nesse lugar aqui não é permitido, é só até 3, não sei o quê. E sempre com meio, né, sempre conversando. Vocês não podem chegar, não pode. Não, porque quem está te pagando é o cliente, entendeu? E a satisfação do cliente é sempre o primeiro lugar. Então, você vai com calma, porque não é só porque a satisfação dele é primeiro lugar que vocês vão colocar chapéu onde a mão de vocês não alcança. Então, é sempre uma intermediação, entendeu? E o que acontece muito nisso. E aí, eu expliquei o caso da Ribeira, né? Mais um exemplo. Se vocês pegarem, tipo, um endereço que seja, sei lá, Mussurunga, você vai ver lá que para altura pode construir, sei lá, até quanto você quiser, você não tem recuo frontal, não tem recuo, então você pode usar o terreno como um todo, entendeu? E aí vai ver algumas taxas que a gente vai explicar também lá na frente, mas deu para entender essa análise de zona, que é esse tópico é só para vocês entenderem mesmo, tipo, que é assim que vocês pegarem, vocês têm que saber que zona está esse projeto. Porque lá, quando vocês forem abrir o mapa da CEDU, da LOAS, você vai ver lá que Salvador está dividido em zonas, sabe? Um exemplo, Pituba, não sei o que, está em zona, sei lá, ZPR1, que é zona predominante, rural não, predominante urbana, sei lá. E aí vem, de residência, na verdade. Aí vai ver lá que Ribeira está em outra zona, e cada zona dessa vai ter esses parâmetros, sabe? Pode construir até X metros de altura, tem que ter o recuo frontal de Y metro, recursos laterais de Z metros. Tá tranquilo essa análise de zona ou vocês querem que eu repita isso para vocês entenderem? Até aqui tá tranquilo. Show, né? Tá. Não tem nenhuma dúvida, não. Beleza, top. Vamos lá. Aqui foi basicamente o que eu falei, só que aqui tá mais, né, bonitinho. Então, vocês vão ver lá um exemplo. Deu o endereço para vocês e o endereço de vocês parou na ZPR1. Tá vendo aqui? ZPR1, zona predominantemente residencial 1. Então, o que vocês vão fazer? Pegou esse ZPR1, vocês vão para cá. Ó. Tá, tipo de zona, ZPR1. Qual é a zona de uso? ZPR1, tá vendo? Aí vocês vão lá ver. Coeficiente de aproveitamento eu preciso, no mínimo, de 0,10. Isso aí vocês vão saber também, gente. Coeficiente de aproveitamento, coeficiente de aproveitamento médio, coeficiente de aproveitamento, o índice de ocupação, tudo. Vocês vão saber. Isso aqui eu vou passar, porque vocês, na hora que só consultando, vocês vão olhar lá. E aí, aqui, tá vendo os recursos que eu falei? Aqui, ZPR1, tá vendo? Ó, frente, 4 metros. Laterais, 1,50. O que isso quer dizer, João? Laterais 1,50 quando tá assim? Geralmente, quando tá 1,50 é dos dois lados. Mas aqui você vê que tem 1,50 e tem um Ezinho, entre parênteses. Aqui foi um print da norma, mas vocês vão ver lá na norma que todos têm esse E, vai ter uma nota aqui com E, que vamos supor que a nota seja 1,50 apenas na lateral direita. Na esquerda pode usar, sabe? Então, vocês vão ver isso. O fundo, tá vendo aqui, 2,50, enfim. Aí você vê, cota máxima de terreno por unidade, não se aplica. Eu acho que esse aqui é o mais fácil, vocês pegam rapidinho. Eu acho que a parte mais complicadinha que vocês vão se bater no início é sobre os coeficientes e sobre os índices. Mas, se eu não me engano, os meninos vão falar um pouco mais na frente, então não vou adiantar aqui para vocês não ficarem confusos e tal, mas a gente explica isso tranquilamente. E aí uma parte boa também, que eu já adiantei no início, que foi sobre o gabarito. Gabarito é a mesma coisa de altura, tá, gente? Então, vocês vão achar isso também na luz. Você vê aqui, né? 36 metros, 45 metros, 60. Então, basicamente, sua zona sei lá, zona vermelha aqui, tá vendo? Aí você vem aqui, vermelha tem
área de proteção rigorosa definida pela lei, ou seja, não pode nem construir. Algo assim. Sei lá, esse azulzinho, aí você vê aqui, 12 metros, então nessa área eu só posso construir até 12 metros. Se passou de 12 metros, gente, projeto recusado, nem adianta, nem sigo em frente. Alguma dúvida? Não, é? Tá, beleza. Conversa com o cliente. Vocês vão ter essa conversa daqui a pouquinho, já, como eu falei com o casal aí de cliente. Essa é a parte mais delicada e uma das partes mais importantes do projeto de vocês. Por quê? É como eu citei anteriormente. A gente recebe muitos clientes leigos. O que são leigos? Clientes que não têm a menor ideia de tudo isso que eu citei para vocês aqui. Eu acho que muitos de vocês nem faziam ideia de que existiam isso dentro do projeto de edificação. Muita gente acha que é só chegar lá, desenhar, fazer a planta bonitinha, acabou. Então, o cliente também acha isso. Geralmente, 90% acha. E aí é a parte onde eles verem que é um jogo muito de cintura, porque a parte técnica é você, entendeu? E a parte leiga são eles. Porém, essa parte leiga é tão importante quanto a parte técnica, porque é ele que está pagando por seu trabalho. Sem ele, você também, enfim, não fazia. Então, é todo um jogo de cintura, é você saber, entendeu? Adaptar, como a gente falou aí, da melhor forma possível para o que realmente pode ser feito. Não é só porque o cliente está pagando, gente, que vocês também vão fazer... Porque, rapaz, tem aquele ditado, né, velho? O cara tendo dinheiro quer construir até o céu se deixar. Então, é basicamente isso, gente. Tem cliente que chega, tem dinheiro, fala coisas absurdas, entendeu? Quer, sei lá, quer uma piscina flutuante no meio da sala. Enfim, vocês vão ouvir muito disso na vida de vocês. E aí, a parte onde vocês entram dizendo que não pode, que X e X... Tem gente querendo, sei lá, construir na praia, na areia da praia. Enfim, mas vocês são responsáveis por estar trazendo esse direcionamento para eles, entendeu? Sempre da melhor forma possível. Escopo, tá? Vocês vão ter lá no cronograma, vocês vão receber, né, o projeto e vão receber o cronograma de vocês. Quando vocês receberem o cronograma de vocês, vocês vão ter lá a parte do escopo. Porque, no caso, quem vai avaliar o escopo, quem vai aprovar o escopo de vocês é a gente MR. Né? Cada grupo aí vai ter um MR, ou vai ser eu, o Pátio, o Emily, o Vitor Bião, o Vitor Hugo. Vocês vão fazer, né, o esboço de vocês com basicamente o esboço que a menina te entregaram de um LiveCAD. Vocês vão fazer tipo um esboço, não pode, tipo, seja à mão, seja em CAD, seja em Revit já. Mas antes de vocês fazerem todo o detalhamento de cota, não sei o quê, faça um esboço só com parede, janela, etc e tal, e passa para a gente aprovar. A gente aprovando, vocês partem para o resto, fazer cobertura, detalhar, botar móveis, etc. Se a gente não aprovar, é porque alguma coisa está já errada. A gente vai sempre explicar, você não está utilizando, sei lá, seu coeficiente de aproveitamento está abaixo do mínimo, ou sua taxa de ocupação está muito maior do que a permitida, entendeu? Sei lá, sua taxa de ocupação nessa área é até 50%. Você está com a taxa de ocupação de 52%. Não está aprovado, entendeu? Então, basicamente, é isso. Não queiram partir, não avancem muito na parte de escopo, que eu digo, de vocês quererem já botar móveis, já, sei lá, fazer piscina, não sei o que, enfim. E o escopo tá... E aí eu chego na hora, reprovo, e aí eu vou falar, sinto muito, vocês vão ter que começar do zero, então adaptar isso aí. É a vida e é isso. Beleza. Área limite do projeto é basicamente muito do que eu falei, mas é aí onde vai entrar tudo. O coeficiente de aproveitamento, o índice de ocupação, o índice de permeabilidade, os recursos, gabarito. Então, essa imagem é muito perfeita. Vocês tentem fazer isso. Um exemplo, a gente deu um terreno lá, você tem, vamos supor que aqui seja 20 por 20. Então, qual é o melhor? Aí vocês vão perguntar, pô, Keito, qual é a melhor forma de fazer um escopo?
sempre comecem assim, ó, já apliquem os recuos laterais, fundo, frente, que vocês precisam ter. Então, você está vendo aqui X, Y, Z. Vamos supor que aqui são laterais, fundo, frente. E aí você desenha um outro quadrado, sabe? Ali é a sua área. Pronto, então, dessa área aqui é o que eu posso construir, que eu posso ter algo. Então, eu vou construir a partir daqui. Aí, pronto, você levanta sua paredezinha, bonitinha, depois você olha lá o que é índice de ocupação, né? Que é a taxa de ocupação. Aí ele vai te explicar como calcular a taxa de ocupação, então você vai ver, a taxa de ocupação tá ok, tá massa, tá tudo massa, acabou, gente. Tudo dando massa, a gente vai só aprovar. A gente, tipo, dando tudo ok, para a gente não aprovar, é porque algum outro erro grosseiro na parte mais de... Aí entra muito na parte mais de arquitetura, a gente não vai visar tanto isso, mas é mais na parte de ambientalização, sei lá, meio que, não sei, né, mas... Vai que vocês botaram, tipo, sei lá, um chuveiro na cozinha. Aí, eu não vou dizer nem que é errado, nem vou dizer que tá certo. Eu vou perguntar qual é a funcionalidade daquele chuveiro, naquele ambiente, sabe? Então, basicamente, vai ser mais isso. Então, até aí, tranquilo, né? Beleza. Bom, gente, essa área laranja aí, na imagem à esquerda, é a área ocupada. E o que seria essa área ocupada? Essa área ocupada seria uma projeção horizontal de uma edificação sobre o terreno. E o terreno seria essa área cinza. Já essa área verde seria a área permeável. A área permeável é mais gramado, terra, essas coisas assim que estão em contato direto com o solo. Piso, de banheiro, garagem, essas coisas não é contado como área permeável, apenas as áreas que estão em contato direto com o solo. A área privativa, o nome próprio já diz, que é a área do domínio do proprietário, que é geralmente delimitada pelas paredes externas e que seria a própria casa ou apartamento. Já a área útil é apenas a área interna, ou seja, ambientes como garagens e varandas não são inclusos. E não é incluso também a área das paredes. As paredes também precisam ser calculadas e retiradas da área. Área comum é o espaço dividido entre os moradores de um prédio ou condomínio. Um exemplo de área comum é salão de festas, salão de jogos, piscina, academia. Seria tudo assim que você divide com o pessoal do condomínio, por exemplo. A área total é o total das áreas de edificação, ou seja, a soma da área comum e a das áreas privativas de um pavimento. Já a área construída é a soma da área total de todos os pavimentos de uma edificação. Por exemplo, de uma casa com 2 andares. Essa área construída seria a soma do térreo, da área do térreo com a soma da área do pavimento 1. Tranquilo? Índices de edificação. Que eu já havia falado com vocês sobre isso, que vocês vão lá consultar na LAUS. Você vai lá e, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento. Vocês vão ver lá o mínimo, só que vocês irão calcular de acordo com o terreno de vocês. Vocês irão pegar a área útil total, que foi o que eu expliquei para vocês, que a área útil não é contado garagem, não é contado varanda, nem a área das paredes. Você irá somar todas as áreas, retirando elas, e dividir pela área total do terreno. Vai dar um coeficiente de aproveitamento. E aí vocês vão lá verificar se está batendo com o da LAUS que vocês verificaram. Se bateu acima do mínimo, está correto. O índice de ocupação é parecido também, vocês terão que verificar lá, mas é a área ocupada dividida pela área do terreno. E o índice de permeabilidade, que o índice de permeabilidade também tem um mínimo. Você não pode apenas construir sem ter, exemplo, um gramado. Não tem como. Você precisa ter essa área permeável.
e é calculada da área permeável dividida pela área do terreno. Você irá consultar lá também e ver o mínimo. Tranquilo? Rapidinho, rapidinho, gente. Só um adentro aqui. Repare que lá no início eu mostrei para vocês as limitações, né? Tipo, o que precisa ter no mínimo. Ou seja, lá tinha um exemplo de que o índice de permeabilidade era igual a 1, um exemplo. Então, aí vocês vão ver, tipo, aí Vitor já está mostrando a vocês como é que calcula esses índices, esses coeficientes. Vocês vão ter mais coeficientes, só que esses, assim, é o que a gente considera mais importante, porque é onde vai impactar diretamente na edificação de vocês. O outro, se vocês errarem, vocês têm um jeitinho de manipular não seria a palavra correta, mas um jeitinho de corrigir o erro. Mas esses daí não, esses daí vocês teriam que meio que demolir alguma coisa, construir algo, enfim. Existem também algumas coisas importantes a serem consideradas. Vocês vão estar olhando esses 6 pontos aí, mas o cliente que vai dizer mais o que é que ele quer, o conforto térmico. Ele é importante porque se não tiver muito conforto térmico, a casa pode ser ou muito quente ou muito fria. Na nossa região aqui vai ser, logicamente, muito quente, mas tem que ajeitar tudo conforme o cliente, porque se for muito quente, não vai ser confortável para ele. O conforto sonoro também. Vou dar exemplo de uma casa de rua. Não tem como você colocar um quarto perto da rua, porque a movimentação de carros irá tirar o conforto do cliente, né? Ou seja, vocês podem botar o quarto mais no fundo um pouquinho, mais na lateral, mas em frente assim, não vai ser confortável para ele. Iluminação. A iluminação também, né? Iluminação também é muito importante, porque a iluminação traz alguns efeitos no projeto, para algumas decorações também. A projeção solar, vocês vão fazer no projeto um estudo solar. E vocês terão que, por exemplo, vou pegar o exemplo também do quarto. Um quarto, 3 horas da tarde, não pode estar com incidência solar muito grande, senão o cliente vai ficar com um conforto térmico muito ruim. E aí vocês terão que verificar isso aí também de acordo com o estudo que vocês irão fazer. Ventilação. Ventilação também é muito bom você ter portas, janelas para poder ventilar, com a circulação, ter circulação do ar, ter entrada de luz, isso também é muito importante, e também a setorização. Planta baixa. Planta baixa é uma representação da vista superior de uma seção horizontal a 1,50 metros de altura que fornece um grande número de informações sobre a edificação. Por exemplo, vocês vão ter que colocar nas plantas baixas portas, janelas, colocar o peitoril das janelas, colocar a dimensão dos quartos, colocar Vitor, cômodos. Oi. peraí que David levantou a mão aí. Tá. Rapidinho. Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Pronto. Eu só fiquei com a dúvida referente à setorização. Ela seria o quê? Referente a como vai arrumar os cômodos? Como? Não vi, não, Boa velho. pergunta. Tipo, a setorização. Explicar a setorização. Seria ser como vai arrumar os cômodos, como... Tipo, seria essa setorização na prática? Seria isso mesmo, tipo, Bom. poder colocar mais áreas molhadas um do lado da outra, por conta do piso. Colocar, por exemplo, banheiro do lado de banheiro, se possível do lado de cozinha, quarto do lado do quarto, do lado da sala, ou então perto assim, entendeu? Deu para entender? Consegui entender, sim. Seria, no caso,
como organizar sem prejudicar um cômodo ao outro, não é isso? De Como? forma... Seria basicamente como organizar os cômodos sem prejudicar um ao outro, no caso. Isso, Tá? Acho que eu isso, entendi. isso daí. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, porque vocês vão perceber também porque área molhada vai precisar ser, o piso da área molhada vai precisar ser sempre um pouquinho abaixo do piso, exemplo, da sala, porque vocês vão querer lavar banheiro, exemplo, e a água não vai escorrer para a sala, vai parar ali no nível do piso. Voltando aqui para a planta baixa, as informações sobre a edificação irão colocar área, porta, janela, as cotas das esquadrias, os dimensionamentos dos cômodos, e é necessário uma planta baixa para representar cada pavimento de uma construção, seja uma planta baixa para o térreo e uma planta baixa para o pavimento 1, pavimento 2, subsolo, por exemplo, e com as informações sobre a edificação também. Todas elas vão ter que ter as informações. O dimensionamento dos cômodos. Ele é bem simples o dimensionamento porque, exemplo, salas, cozinhas, eles vão ter uma área mínima. Todos vão ter sempre uma área mínima. E vocês vão olhar a partir daí. As salas dormitórios você tem que fazer de 7 metros quadrados para cima. Entendeu? O banheiro com lavatório, exemplo, tem 1,80 e com lavatório interno é 1,80 e com lavatório externo é 1,20. Essa parte aí é bem simples. Tem um exemplo no slide depois, passei aqui, por favor. Exemplo, o quarto daí, esse quarto. Esse é o dimensionamento mínimo. Que seria porque da cama para as paredes tem que ter no mínimo 60 centímetros. E aí é o que está mostrando nessa primeira imagem daí. Que é 60 de um lado, 60 do outro e 60 para outra parede, que seria no guarda-roupa aí, né? Mas é o certo, que é o mínimo da área dos cômodos. Rapidinho, gente. Só respondendo a pergunta de Caio, ele perguntou, então, um exemplo de setorização seria a área de serviço ao lado da cozinha. Sim, é um bom exemplo de setorização. É justamente você pensar isso, sabe? Tipo, área de serviço do lado da cozinha, a cozinha próximo do lado da sala, enfim, a sala de jantar integrado ou colado com a sala. Enfim, pensando nisso. Os quartos também, juntos uns dos outros. Vamos pensar nisso sempre. Reparem numa coisa que a gente não vai cobrar isso muito de vocês. Na verdade, a gente não vai cobrar tanto de vocês, mas é bom que vocês saibam disso na hora de vocês em que vocês forem alocar, fazer o layout. O layout que a gente fala é a arrumação dos cômodos. Repare aí a cama, vocês estão vendo que está 60 centímetros, né? Da parede para a cama. Aí vocês podem estar se perguntando, por que 60 centímetros? 60 centímetros, gente, é o módulo de uma pessoa, ela na horizontal, na vertical, sabe? Então, a norma, a 6492, ela não permite que que a gente faça, por exemplo, não poderia estar 40 centímetros aí. Por que não poderia estar 40 centímetros? Porque uma pessoa não conseguiria se locomover a partir de 40 centímetros. Ela teria que passar de lado. E aí a ergonomia não seria tão bom. Repare também que a porta tem 80 centímetros, tá vendo? Porque a porta tem, no mínimo, assim, a gente usa a porta 80 centímetros. Justamente para poder a pessoa passar com... Não, a de acessibilidade é 90-50, David. 6492 são os requisitos para um projeto comum mesmo de edificação. E aí, mais boa pergunta. E aí vocês podem... Tipo, se vocês repararem, tudo aí vão estar com medida, porque todos foram retirados das normas. E aí vão estar as medidas mínimas, ou seja, vocês não podem botar abaixo disso. Vocês podem botar
Quanto mais vocês quiserem. Vocês só não podem botar abaixo disso. Se vocês quiserem botar, tipo, 2 metros da parede até a cama, vocês podem colocar. Vocês têm do espaço, vocês dividem da melhor forma que vocês quiserem. Mas vocês têm que respeitar os espaços mínimos. Se fosse a de acessibilidade, a gente não vai cobrar isso, né? Seria... Mas se fosse acessibilidade, esse espaço teria que estar aí no mínimo, tipo, 1,50, porque o módulo da cadeira de roda tem 80 centímetros. E para fazer o giro, ela precisa de 1,50. Enfim, são essas coisas, as diferenças da 90-50 para 6492. Mas eu acho que é isso. Tranquilo, vou seguir. Ergonomia. Os sanitários que não possuem ventilação natural deverão utilizar processos mecânicos que garantem a renovação do ar. Por exemplo, aqui no apartamento mesmo não tem... Gente, Pode falar. uma dúvida aí no chat que eu achei importante aí, de Diego. Vocês... As áreas molhadas juntas são a regra. Algumas pessoas não gostam de ter banheiro próximo à cozinha, por exemplo. Não é uma regra, mas isso ajudaria muito no projeto de hidro e de esgoto. Não? Pode me ajudar aqui um pouquinho nessa aí? Estão me ouvindo? Sim. É porque travou aqui, real. Minha tela tá toda travada. Beleza. Elas não seguem, tipo, uma regra parametrizada, tipo, com norma. A gente aconselha, assim, sempre a colocar as áreas molhadas, tipo, uma do lado do outro, porque vai facilitar a vida do projetista de hidro. Vocês vão entender isso, mas quando vocês pegarem projeto hidrossanitário, que quer dizer água e esgoto, vocês vão ver que, tipo, quando eles estão na mesma parede, o traçado fica muito melhor. O que seria esse traçado? Seria as instalações mesmo. Mas a via de regra não é tipo, obrigatório. Tem muita gente que cozinha perto do banheiro. Mas o que vocês podem fazer? Vocês não precisam colocar você não vai colocar um banheiro, sei lá, na varanda, que para você precisa sair da porta, né? Vai ter que abrir a porta de casa e ter que ir no banheiro, um exemplo. Mas a gente sempre pensa em setorização, justamente essa integração dos ambientes, sabe? Você não vai botar um banheiro, sei lá, muito longe dos quartos, sabe? Pense caso os quartos não sejam suítes. Então, vocês têm que pensar sempre nessa ergonomia mesmo, entendeu? Da pessoa. Eu não sei se eu consegui te responder, se você conseguiu entender, Diego. Porque aqui tá travando, não sei se tá travando para vocês. Mas... Veja aí, dê um ok aí se você conseguiu entender, senão a gente explica melhor. Falou que sim, aqui no chat. Top. Pronto, então a ergonomia foi isso que tu falou, da questão da localização também dos cômodos. Exemplo também, da área comum tem o pé direito mínimo de 2,60. Como eu estava falando do sanitário não possui ventilação, aqui no apartamento, por exemplo, não tem ventilação. Então, eles utilizaram o exaustor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a iluminação dos cômodos. Volta ali. Ou você já acabou? Acabei já. Eu acho que tu travou. Agora voltou. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a iluminação dos cômodos em si, que vocês precisam prestar bastante atenção nisso também. O que seria uma iluminação direta? Seria um cômodo que tem uma iluminação da incidência direta dos raios solares. Que você, tipo assim, o sol nasce pela esquerda, vamos supor, um exemplo, né? Não que o sol nasce pela esquerda. E o quarto está na esquerda da casa. E tem uma janela ali na esquerda também.
você vai ter uma iluminação direta dos raios solares nesse quarto. E o que seria a iluminação indireta? O cômodo é iluminado indiretamente através da iluminação direta de outros cômodos. Então, tipo assim, ele não tá com a iluminação direta dos raios solares, mas ele está ali sendo iluminado por outro cômodo que já tem essa iluminação direta dos raios solares. Um pouco sobre a ventilação dos cômodos. Aqui tem alguns modelos de ventilação dos cômodos que você vai conseguir ter através da porta e da janela. Você alocando ele nas paredes, você vai ter essa ventilação em si do cômodo. Repare que, tipo assim, quando você tem uma janela longe da porta e tem uma localidade, uma melhor disposição dessas janelas das portas, você tem uma melhor ventilação do cômodo. Esse está explicado pelo número 5 ali, ó. Você vê que o quarto está mais ventilado, o cômodo está mais ventilado. Se você coloca muito perto a porta da janela, você vê que vai ventilar muito pouco. Então, presta bastante atenção como você vai colocar as portas e as janelas nos cômodos para ter melhor ventilação. Isso, na prática, foi uma boa explicação, gente. Mas só para vocês, assim, sempre se associarem melhor na hora de alocar portas e janelas, é vocês sempre pensarem em ventilação cruzada. Quando você se tem uma ventilação cruzada dentro de um cômodo, é sempre melhor. E aí é justamente o que Vitor Hugo falou, de você alocar sempre uma abertura vamos supor, em uma parede e a outra abertura em outra. Então, você pode alocar, tipo, uma porta em uma parede e sempre na que está contra ela, alocar a outra para ter justamente essa ventilação cruzada. E quando você coloca os dois vãos em uma mesma parede, não é que não vai deixar de ventilar, mas não vai ter essa ventilação cruzada. E o melhor tipo de ventilação que a gente tem dentro de um cômodo de uma edificação é justamente a ventilação cruzada, entendeu? Na parte de finalização do projeto, depois que você organizar todos os cômodos, o corredor, a sala, você vai precisar cotar eles. E você tem, tipo assim, não é um padrão em si, mas se você coloca duas cotas em um lado, necessariamente você vai ter que colocar as cotas em todos os outros lados, duas também. Que isso normalmente ajuda a você dar uma leitura melhor no projeto. Normalmente eu faço assim, de cortar o projeto no meio, colocar uma linha, e colocar uma linha na horizontal e na vertical, cortando a edificação no meio, para me ajudar a cotar tudo que é preciso no meu projeto. Tipo assim, tem como você fazer de outras formas, mas eu, atualmente, faço assim. Aí você precisa, volta ali. Aí você precisa também ter a identificação do cômodo e a área do cômodo embaixo. Você vai aprender mais um pouco sobre em vídeos que a gente vai disponibilizar para vocês conseguirem entender um pouco mais sobre os projetos e o que a gente vai querer. Agora vai ter duas pessoas aí que vão estar disponíveis para responder vocês sobre o nosso projeto, o que elas vão querer no projeto que vocês vão fazer para enviar para a gente poder corrigir. Rapidinho, gente. Essa é a parte. Lembra que eu falei que a parte da reunião com o cliente, escopo, seria uma das mais importantes? Então, essa é a parte onde eu aconselho a vocês pegarem tipo um papel, uma caneta, porque vamos lidar agora, vocês vão lidar agora com um casal. O casal são cliente nossa, cliente de vocês. Então, esse casal está querendo uma edificação. Então, vocês vão fazer a pergunta, vão tentar tirar o máximo de insumos que vocês vão precisar. Pensem em tudo que a gente falou agora, porque depois dessa SPP
esse casal não vai viajar para Nova York e vai ficar incomunicável. E ele vai querer só o projeto, elas vão querer só o projeto semana que vem, via e-mail. Entenderam? Então, essa é a parte de vocês. Podem perguntar bastante. E o casal já tá aí já. Oi, galera. Então, Vitor, Eu e minha esposa juntinhas agora. Ana e Luiz aí. Então, gente, a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o escopo da nova casa da gente, certo, Lu? Aham. Então, Então, eu espero que queria, Tá. eu queria passar algumas informações básicas para vocês. Tipo, não é só nós duas, sabe? A gente tem 3 filhos juntas. 2 meninos e uma menina. O menino mais novo, o Goku, ele é PCD, ele atualmente está em cadeira de rodas. E tem Maria Joaquina e Cirilo, eles não têm problemas, né? Mas a gente queria que vocês pensassem em alguma forma para conseguir fazer Goku se adaptar ao É isso. ambiente. O quarto dele, de Goku, e o banheiro. No caso, o ideal seria uma suíte, inclusive, né? Aí a gente pensou que poderia ser no térreo, inclusive. Aí ele ficaria no térreo com uma suíte que seja acessível a ele, né? Claro. E Maria e Cirilo, eles poderiam ficar no andar de cima, junto com a suíte do casal, no caso, também. Agora, em relação à casa, né, em si, a gente pensou também em fazer a sala com pé direito duplo, certo? E, além disso, a gente também pensou em uma garagem na parte da frente da casa para 2 carros. O ideal seria que essa garagem ela fosse coberta, inclusive. O que mais, Lu? Então, ela sumiu, no caso. Ela está inapta. Calma, que tá falando da mensagem. Eu queria, na verdade, que eu não entendo muito bem de projeto, assim, eu queria que vocês dessem algum tipo de ideia, porque eu não sei muito bem como funciona essa questão de ambientes e tal. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho mais com a gente a respeito. Sim. Alguém? Trainees, rapidinho, uma dica. Já para vocês conversarem com a cliente de vocês aí. Vocês aprenderam a fazer projeto de acessibilidade. Vocês viram que ela pediu um quarto acessível. Então, essa é a hora de vocês, com jeitinho, falar que não será possível fazer um quarto acessível por falta de conhecimento técnico, que vocês ainda não são preparados para fazer um quarto acessível. E aí vocês vão conversar com ela, se pode ser só uma porta maior. Vocês vão falar que não vai ser na norma, sabe? Mas se vai tentar dar um jeitinho. Enfim, perguntem tudo, gente. O tipo de cobertura que elas querem, tudo, tudo. Tipo, essa é a hora de vocês conseguirem insumos total. Alguém? Boa noite. Boa. Boa. Vocês têm Vitor Pino. alguma... Eu só vou pedir que vocês falem o nome de vocês, gente, porque tá meio confuso aqui. Pode falar assim. Suiane. Tá. Alguma preferência? A garagem, vocês querem exatamente esteticamente, logo de frente, assim, da casa, direto para a porta? Vocês querem mais para lateral? É livre, eu acho isso. Acho que Não tenho preferência. a forma que vocês acharem que vai ficar melhor aí na casa é válido. O importante é que ela seja... Desculpa, cortou. O importante é o quê? O importante, o interessante, no caso, seria que essa garagem, né, para os carros da casa, que ela seja coberta, no caso. Sim, Na frente, se for um pouquinho ali
da parte do lado da casa é ok. Vocês ficam à vontade aí. Agora, uma dúvida, a gente tinha pensado em fazer uma piscina com fundo Infinita, borda infinita. exatamente Gente, rapidinho, desculpa interromper, eu só queria fazer uma pergunta. Vocês poderiam me dizer quais serão os carros de vocês? médio. Tá, O tranquilo. meu é uma Ferrari, assim. Eu queria. A mãe rica. E desculpe Sério? interromper de novo. No caso, seus 2 filhos que vocês querem botar no pavimento, seriam no mesmo quarto ou seriam em quartos diferentes? Não, embaixo só seria o com Sim. PCD. Em cima, os dois, Maria Joaquina e Cirilo, podiam dividir o quarto. Certo. É isso. Só que, inclusive, importante isso. A gente queria visita ou embaixo. Mas seria assim, se der, é claro, a gente queria também isso. Eu não Beleza? consegui ouvir. Teria como repetir o que você falou agora há pouco? Também queria um quarto de visita. Visita. Pode Pois- ser embaixo ou em cima. O que encaixar melhor no escopo, a gente pode conversar. Exatamente. Laísa Então e você- Ana, Oi. Diego que está falando com vocês. Boa noite, Diego. Boa noite. Olha só, a gente não tem um conhecimento técnico para poder seguir todas as normas de um quarto para, como você falou do filho de vocês, que é PCD. Mas a gente pode dar um jeito, a gente pode colocar uma porta maior, a gente pode tentar trazer mais espaço para dentro desse quarto. Pode ser assim? Para mim, tudo certo, contanto que consiga passar a cadeira de rodas e que o banheiro tenha algum tipo de móvel assim mais adaptado, que eu acho que vocês conseguem. Por aí, eu acho que isso é válido. Eu também disso. Ver se vocês conseguem também pôr barras na parte do banheiro também. Sim. Vocês poderiam me dizer qual seria o bairro? É na Mussurunga, eu acho. Isso. O Adriano Pondé, eu acho que é essa, eu não lembro direito. Essa mesmo. Boa noite, meninas. Meu nome é Jacinto. Eu gostaria de saber se vocês desejam um jardim de inverno, alguma coisa do tipo, de paisagem. Que bom que você falou nisso. Minha esposa, ela é vegana. E aí eu queria muito assim que tivesse uma horta para ela plantar uma cenourinha, alguma coisa, sabe? Mas seria isso um jardim de inverno ou você quer algo fora da casa? Fora da casa. Eu prefiro fora. Os dois fica melhor. A gente faz um na parte de dentro da casa, mais estético, no caso, sabe? E na parte de fora, a gente coloca uma hortinha. Entendi. Só mais uma pergunta. Como você falou que tem uma garagem e tal, uma Ferrari, eu acredito que precisa de muitos cuidados a Ferrari e tal. O que é que você acha da gente fazer uma garagem subterrânea para o seu carro? Eu acho maravilhoso. Tipo, é meu sonho uma garagem subterrânea. Seria incrível. Iria usar muito bem o espaço. Laísa e Ana? Oi. Diego que está falando agora. Eu queria saber o seguinte, uma dúvida também. Vocês queriam um quarto com suíte para o filho de vocês, que é o PCD, mas vocês também querem um quarto para visitas, também no térreo, não é isso? Sim. E aí, no caso, eu estava pensando sobre também o banheiro que precisaria para a visita. Preferem que faça a suíte em um quarto e um banheiro à parte, ou poderia ser um banheiro maior e que poderia também atender a visita? Vocês preferem separar isso? Isso eu acho, mas a gente queria também que tivesse um banheiro comum na parte do térreo, junto com um lavabo. Certo. Ana e Laís, Eu tudo gostaria, bem? eu não sei se já perguntaram, meu nome é Marielle, mas eu gostaria de saber quais medidas de terreno que vocês dispõem para realizar, para a gente construir a casa. Detalhes aí que o pessoal aí vai passar para vocês amanhã, eu acho, essa parte. Diária, essas coisas. Ana e Laís, tudo bem? Acabou passando um pouquinho aí
mas eu só queria reforçar que a Engie Top, ela não realiza projetos de paisagismo. Então, não vai dar para a gente conseguir fazer essa horta aí de vocês. Entendi. Mas a garagem subterrânea pode ter, né? Pode ter garagem? É? Eu quero muito a garagem subterrânea. Não é possível. Não é possível? Oi, boa noite, David falando aqui. Então, a garagem subterrânea, no momento a gente não consegue fazer por conta, assim, a gente ainda está aprendendo também algumas situações, e para fazer uma garagem subterrânea exige um pouquinho mais de conhecimento da nossa parte. Aí, para não prejudicar o investimento de vocês, eu acho mais viável não fazer assim. Perfeito, entendi. Mas uma coisa também, a gente queria também que na parte da sala tivessem. Desculpa, gente, o povo tá me ligando essa hora da noite. Que tivesse bastante cortina de vidro, sabe? Na sala, ali na parte da cozinha também. É isso, eu queria, tipo, muito arejado, bastante janela, Aberto. uma coisa mais moderna também, com um pouco de madeira. A preferência de vocês, por exemplo, as janelas é vidro e vamos dizer as portas seria madeira. Sim. Eu acho, né, não, Lu? Eu acho que vocês podem ir fazendo aí e depois a gente vê essa parte. Opa, David aqui de novo. Uma dúvida. Vocês têm interesse de cercar, fazer muro em volta do terreno, pretendem deixar aberto? Pretendem fazer como? Vocês têm uma ideia assim já ou vai deixar em aberto? Olha, como é em Mussurunga, eu acredito que é bom botar algum tipo de muro. Se fosse em condomínio, eu acho que seria mais tranquilo. Mas, a princípio, eu gostaria de ter um muro, sim, para proteger minha Ferrari. É importante, né? É uma boa. Mais algumas perguntas, gente? Em relação aos quartos, as coisas? Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se você deseja ter closet no banheiro, banheira, Calma que eu não hidromassagem e tal. Se quer ter closet, sim. Na suíte principal, a gente queria um closet médio, assim, para dar para nós duas, né? Isso. E, se possível, a varandinha também. Eu não entendi o final. Uma varanda na frente também, se der, não dá de cima. Uma varanda, no caso, é na suíte. Nossa. Isso. Varanda e um closet também. Ok. Luan falando aqui. Só para confirmar, então, fica com 2 andares, né? O térreo e o primeiro andar, com 2 suítes em cada andar e 2 quartos adicionais, sendo no térreo o quarto da visita e no quarto de cima e no primeiro andar o quarto das 2 crianças, de Cirilo e Maria Joaquina, certo? Não, no caso é uma suíte embaixo, que é a suíte Chuveiro normal. Uma suíte embaixo e uma suíte em cima. Exato. E um quarto de visita. Isso. Embaixo. O quarto de visita ele pode ser ou embaixo ou em cima. No que ficar mais viável aí. Ok. E vocês falaram que gostariam de um pé direito duplo na sala, certo? Sim. Exatamente. E como você tem alguma preferência de local de escada, em colocar a escada interligada à sala ou algo do tipo? Não, acho que onde se encaixar melhor no projeto, não tem problema. Perfeito. Ok, obrigado. Vocês preferem que a cozinha e a sala tenha alguma parede de divisão na passagem ou que é livre? A gente quer a pelicana, no caso. Sim. Só mais uma pergunta, meninas. Na pandemia, a gente descobriu que o home office ele é bem viável para alguns empregos, algumas empresas e tal. O que é que vocês acham da gente colocar um escritório ou no pavimento superior ou no térreo? Eu acho ótimo. Eu acho que se encaixar no pavimento superior, vai ficar muito bom.
Luan aqui falando. E referente à área de serviço das senhoras, as senhoras gostariam de colocar assim na parte de trás da Né? casa, por fora, ou vocês preferem que seja por dentro mesmo do... Acho que por fora, né, Ana? Eu acho que é melhor na parte externa mesmo. Ou na parte dos fundos da casa. Certo. Só que Então, seria bom cercar, porque a gente tem 3 cachorros, então ficar assim aberto, não sei se seria muito bom. Botar algum tipo de cercadinho, sabe? Sim. Ponto. A gente também queria a parte do quintal, assim, né? Uma área gourmet e uma piscina também. Certo, Lu? Uma área gourmet, uma piscina. Na área gourmet, a gente, no caso, Luísa, né? Ela come carne ainda, infelizmente. Então, a gente ia botar uma churrasqueira também. Então, seria uma churrasqueira com uma pezinha ali também e tal, externa. Boa noite, meninas. Em relação à piscina, vocês vão querer de borda infinita? Algo assim? Eu queria saber se a Ingetop trabalha com borda infinita, porque se desse para fazer seria maravilhoso assim, para a estética da casa. Então, tudo bem, não ser de borda infinita. A gente não trabalha com borda infinita, não. Uma dúvida, vocês falaram que tem cachorro, né? Isso, vocês têm 3? Isso. Sim. Vem cá, são mais ou menos de que porte? São pequeno, médio, grande? Grandes, no caso. Os 3. Vocês pretendem permitir a circulação deles pela casa ou... Eu acho que não, Ana gosta dessas coisas, mas eu prefiro que não entre em casa, não. Pronto, certinho. Qual é o tipo de cobertura que vocês vão querer? Platibanda? Como é que vai ser a cobertura de vocês? A gente queria um telhado de platibanda. Platibanda mesmo? Ótimo. Olá, boa noite. E Samara falando- falando com vocês. Uma dúvida, já que vocês têm filhos, eu gostaria de saber se vocês têm interesse em fazer uma área para as crianças brincarem, como uma brinquedoteca. Sim, a gente viu até umas fotos sobre isso, que tinha um escorregador. E aí seria, tipo, muito massa interligar com o quarto das crianças, sabe? As de Maria Joaquina e Cirilo. Sim. Exatamente. Certo. Qual a faixa de idade delas? Eu não ouvi se vocês falaram. De Não 5 percebi. a 12 anos. Um de 5, um de 7 e um de 12 anos. Pronto, tá certo. Obrigada. Uma dúvida, gente. Como eu ainda não sei a metragem do terreno de vocês e tal, a gente falou aqui muitos itens. O que vocês consideram prioridade que não pode faltar na casa de vocês? Primeiro, o quarto PCD, eu acho que é indispensável, ou pelo menos um pouco adaptado, como vocês falaram que não faz esse tipo de projeto. A suíte, os banheiros. O que mais, Ana? A garagem coberta, com certeza, né? Porque eu não quero que minha Ferrari molhe. É ideal uma suíte embaixo, fato. Uma em cima também é o ideal. A piscina também externa, também sim. Piscina, área gourmet também e a garagem. Isso aí precisa ter. Só confirmando, prioridade para vocês o quarto PCD, uma suíte em cada pavimento, piscina e área gourmet. E na área gourmet e a garagem. E a garagem. Ok, obrigado. Viu? Nada. Tem alguma preferência da incidência de luz solar? Vocês gostam de ter a luminosidade solar na casa de vocês ou preferem que seja uma luz artificial? A gente gosta da luz natural, por isso que a gente quer muitas janelas na casa, mas eu não queria que batesse muito o sol da tarde, sabe? Aquele sol de meio-dia, 3 horas da tarde. Sim. Certo. A gente quer colocar bastante vidro na parte da sala e na parte da cozinha.
Boa noite, aqui é Lucas. Eu gostaria de saber qual a relação, qual a posição que ficaria orientada à entrada da casa, se é norte ou sul. Pergunto isso porque ajudaria a gente distribuir melhor o espaço interno da casa, onde pôr janelas para ter melhor iluminação. Eu não sei te informar, eu não entendo muito dessas coisas, sabe? Vocês mesmos. Exatamente. Oi, Luan aqui. Eu gostaria de saber referente à horta que vocês falaram, né, para a gente poder otimizar essa área externa, já que nós já temos uma piscina, temos a garagem, temos a área gourmet e temos os cachorros. Então, o que vocês acham de, ao lado da garagem, ter um corredor que vai ser fechado, né, no caso, um corredor aberto, porém que vai ter grade, que vai impedir que os cachorros passem, e nessa área lateral ter a horta, né, para que os cachorros não venham a destruir e tudo mais, né? Eu acho ótimo, assim. Acho bacana. Ou então vocês poderiam pensar, de repente, não sei, fazer uma horta vertical também, não sei. Sim, Aí sim, aí, se fosse, é melhor mesmo. Certo, muito obrigado. nada. Gente, mais uma vez, desculpa, mas a empresa não realiza serviço de paisagismo, então a horta, infelizmente, não vamos conseguir fazer. Poxa, Ixi, decepcionada. vou contratar a Projecta, gente. Ai, complicado. E aí, gente, é isso? Perguntas? Perguntas finalizadas no povo. Só mais uma coisa, o endereço que vocês falaram, perdão. Vamos mandar amanhã o endereço certinho. Ok. Luan aqui. Pode falar, Luan, desculpa. Luan aqui, só para finalizar uma coisa. Referente a escritório, vocês vão ter um escritório individual? Vai ter o escritório realmente, primeiro andar, né? Vocês vão ter um escritório compartilhado? A gente pode compartilhar o escritório, não tem problema. Sim. Certo, certo. Muito obrigado. Eu não sei se já foi perguntado aqui, mas qual a idade dos filhos? 5, 7, 8. Isso, mas qual a idade de cada um? Maria Joaquina tem quantos anos? O deficiente? Maria Joaquina tem 12 e o mais Goku tem 5. Desculpa, eu não entendi, travou. Maria Joaquina tem 7. Cirilo tem 2 e Goku tem 5. Tá cortando a chamada, melhor que digitar. Deixa eu ver se eu entendi. Goku tem 5, que é a criança com PCD, não é isso? Sim. É isso. Isso. É isso, gente. Beleza, gente. Eu vou dar prosseguimento para a gente não se postergar muito, porque já vai dar 9 horas. Mas tiveram algumas excelentes perguntas. Porém, eu não vi vocês comentando nada de parâmetros urbanistas com a cliente. Eu vi que a cliente exigiu várias coisas, eu já vou logo adiantando a vocês. Não vai dar para fazer tudo o que elas pediram, mas como vocês não falaram nada de parâmetro urbanista, eu vou seguir aqui com o projeto e, enfim, esperar vocês se virarem. João. De forma... Oi. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade. Eu sei que vamos, mas enfim, eu fiquei com uma dúvida. Vai ter uma situação, tipo, vocês vão dizer se tem vizinhança ou não na hora que você passar o projeto pra gente fazer, ou era pra gente ter perguntado? Agora que eu surgiu essa dúvida. Amanhã vocês vão receber o endereço do terreno das clientes aí do casal e vocês vão ver. Vocês vão olhar o zoneamento, vocês podem jogar no mapa, ver a vizinhança como é, tudo. Mas eu não vi ninguém falando assim, já alertando a cliente que possa ser que não
consigam fazer 3/4, só 2, só 3, possível não fazer escritório, possível porque vocês, como ela não passaram o loteamento do terreno, não tem como vocês verem o tamanho, etc. Enfim, essas coisas que são as principais, assim, a ser conversada em uma reunião de escopo, porque sobre idade de criança, sobre o que... Enfim, essas coisas é bem depois, assim, não é primordial para o escopo, sabe? O escopo é onde você vai ver ali se vai passar ou não, ou seja, elas pediram quarto acessível, elas pediram quarto de visita, elas pediram quarto para os filhos, pediram suíte e pediram casinha, eu acho que para os cachorrinhos, garagem coberta, e foi exigindo como as clientes são, sabe? E eu vi pouco alertas assim. Teve uma pergunta muito boa, que foi sobre as prioridades. Isso foi muito bom. Mas já é assim, um treinamento para vocês, entendeu? Porque até nisso a gente temos que ser bem criterioso nessa parte. Caio, calma, todos. Enfim, já a gente vai explicar isso, mas todo mundo vai precisar, todo mundo projeta, gente. Vocês vão estar em rodízio de diretoria e executando projetos ao mesmo tempo. Mas aí no final a gente fala disso. Eu vou rodar aqui o slide. Cadê? Vitor Hugo tá aí? Agora eu vou falar um pouquinho, sobre as entregas que vocês precisam fazer para a gente da célula de EDIF, que vão ser a planta de localização, a planta de situação, uma planta baixa, a planta de cobertura, 2 cortes, uma fachada, uma renderização da fachada e o memorial. Aqui são um pouquinho sobre os verificadores. Isso aí, vocês vão ver quando a gente passar aí nas plantas, vai ter uma parte para você colocar os verificadores. Na planta de situação, você tem um verificador, que é esse PXX, o leve, /edif, tracinho G01. O que são isso? O PXX significa projeto com o nome e o último nome do cliente. Então, tipo assim, o nome é Ubaldo, ou sei lá, Vitor. Você vai ter que colocar P e um V, que vai ser um projeto de Vitor. Aí, tipo assim, vai ter o nome da cliente lá, você vai precisar colocar o P, que é de projeto, da cliente, se vai ser um LevCAD ou um EDIF. Como a gente está trabalhando agora com EDIF, então você vai colocar só o EDIF. Não vai precisar desse LevCAD. O tracinho, o tipo de planta, que é esse aí, se são plantas gerais, e o número da planta que está ali. No caso, como a planta de localização é a primeira, vai ter 01. A planta de situação é a segunda, vai ter 02, e assim sucessivamente. Aí está um exemplo de planta de localização. Você vai precisar tirar um print do Google Maps, aonde está a edificação, e você vai pintar, preencher aonde está a edificação e colocar lá em cima, edificação cadastrada. Isso aí vai ter tudo explicado num vídeo que a gente vai disponibilizar em uma playlist. Então vocês vão perceber que, tipo assim, vocês vão precisar preencher todas essas informações aí embaixo com a escala, que aí na planta de localização é indefinida, com a data de entrega do projeto. O verificador está ali embaixo, logo ali embaixo, onde tem 0208. Você vai ter o verificador, que eu expliquei logo antes. Você vai ter o número da prancha, ali no 0208. No caso de planta de localização,
vai ser 01, 09, tipo assim, se você tiver 9 plantas, no caso a gente vai ter, volta ali. A gente vai ter 8, tá vendo? Tipo assim, se o corte, são 2 cortes, os 2 cortes vão estar em uma página só, uma planta só. Então você vai ter 8. Então no caso ali do verificador, ali embaixo, em cima do verificador vai ter 01, que é a planta de localização, 08, que são todo o total de plantas que tem para você entregar. Aí embaixo ali vai ter o seu nome e o que você é, trainee. Ali em cima do seu nome vai ter o nome do cliente e em cima do nome do cliente tem o nome da planta, que no caso é o planta de localização. Você vai receber todas essas informações em um drive. Então você vai ver todas essas plantas preenchidas de como é que você tem que preencher. Aí é uma planta de situação. Como você faz essa planta de situação? Vai tirar no mapa SICAR, que você vai ver na playlist também. Ali embaixo tem todas as legendas. Não dá para ver aí para vocês, deve estar muito pequeno. Mas vocês, como vocês vão receber isso? Vocês vão conseguir ver tudo que é necessário. Então, tipo assim, vai ter o gabarito, vai ter o recuo, que tem que ser anotado também, os índices, a área do terreno, tudo certinho. Então, vocês têm que preencher tudo certo. Pode passar. A planta baixa, que são, no caso, como vai ter 2 pavimentos, você vai ter que colocar as 2 plantas um do lado da outra, com a cota, tudo certinho, com a identificação dos cortes, o norte verdadeiro, tudo que tem que ter. Aqui, se eu não me engano, está desatualizado. Vai precisar da tabela de esquadrias, que é o número de portas e janelas. Então, você vai precisar também colocar aí na prancha. Aí, ó, o João falou não, Vitor, falou no chat aí. Não é preciso, não é necessário colocar as 2 plantas baixas na mesma folha. Então, pode ser em folhas diferentes. Aí a planta de cobertura também precisa ser cotada, colocar o norte verdadeiro ali em cima no canto superior. Você vai precisar dos cortes, ali no carimbo. Você vai precisar preencher as informações do cliente, tudo que você vai ver lá, tudo certinho, verificador. Aí o corte, que no caso vão ser 2, que a gente pedir para vocês. Então vai ter um na horizontal da edificação e um na vertical. Você vai cortar tudo certinho. Aí vai ser a fachada. A fachada você vai precisar identificar todas as coisas. Se você der um zoom aí, para mim, por favor. Tá vendo aí? Ele está identificando tudo da fachada. As portas, ele identifica se é de vidro ou não. Qual a pintura, o tipo de pintura que você utilizou. A abertura também vai precisar. Então, tipo assim, você vai ter que precisar fazer tudo. Tudo isso para estar tudo certinho e a gente aprovar. E como o Keito falou aí no chat também, de novo, não sei se vocês viram, tudo isso vai ter disponibilizado para vocês olharem com mais cuidado. E é isso, pessoal. Vocês tiveram alguma dúvida? É isso, galera. Enfim, esse é o momento aí. Vocês têm, tipo, se quiserem tirar dúvidas agora, se quiserem falar algo, tipo, tá bem? Boa. Tem como só me relembrar a data de entrega mesmo, por favor? Calma, meu Deus. Peraí que eu fechei o slide sem querer. Mas não, a gente vai botar isso no e-mail. Aí tem tudo, tipo, no e-mail destrinchado, certinho. Mas basicamente são as plantas baixas, tanto do térreo, pavimento superior, cobertura. Vocês vão ter planta de localização, de situação. Gente, eu queria mostrar, na verdade, a vocês o seguinte. Eu não sei se as meninas falaram, tipo, na SPP de Levcad, mas a gente tem playlist. O que são uma playlist? São vários vídeos curtos e objetivos
mostrando fazer tudo. Não são aquelas lives de 1 hora, 2 horas de papo, não. São vídeos curtos mesmo, de 5 minutos, 4 minutos, mostrando um exemplo. Como fazer um corte. A gente vai lá, mostra a vocês como fazer um corte, como fazer fachada, enfim, vai estar o link, mas é no YouTube, no canal Bora DPRJ, então tem a playlist lá de LiveCAD, EDIF, Hidroelétrico, PCP. Não, é isso, Paty, é porque ainda não abriu, eles vão receber o e-mail só amanhã. Não, hoje é SPP e amanhã eles recebem o e-mail. Então, vocês vão ter manuais também mostrando tudo. Então, assim, não se preocupem em agora vi ali, não faço a mínima ideia de como fazer uma situação, o cara falou do mapa SICAR, eu nem sei o que é mapa SICAR, não sei o que. Calma, tipo, fiquem tranquilos, assim, de verdade. Vai ter vídeo, vocês vão estar em grupos com um MR, que vai ser, explicou como é para vocês, mas se já explicou, vou refrisar aqui só. Vocês vão ser divididos em grupos, né? E aí o que acontece? Cada grupo vai ficar com um MR disponível. O que é MR? É um membro referência. Então, um grupo vai ter eu, um grupo vai ter Paty, um grupo vai ter Emily, um grupo vai ter Vitor Bião, um grupo vai ter Vitor Hugo. E aí vocês vão poder, assim, usar, assim, né, entre aspas, vocês vão... A gente vai ser seu consulta, sabe? Assim, mas, assim, de verdade, gente, consultem a gente realmente quando... Assim, a gente sempre vai forçar vocês a olharem os vídeos, a olharem os manuais. Tipo, a gente tem tudo destrinchado, então a gente percebe quando é preguiça do trainee de olhar. Eu já fui trainee, muita coisa eu não olhava por preguiça. Então eu já ia para o MR e falava, pô, como é que faz isso? E o MR falava, tem no manual, tem no não sei o quê. Você olhou? E eu falava, não, porque... Enfim, às vezes a gente não olha, às vezes mesmo por falta de tempo mesmo, não assiste o videozinho. Mas os vídeos todos foram refeitos, estão bem objetivos, estão bem tranquilos. Então, não siga o Iago, não, viu? Nada de mandar mensagem de madrugada. Mas, enfim, Lori quer falar algo aí, eu acho. Não, eu queria aproveitar o gancho que você estava falando sobre MR, dizer que, tipo, eu programei as caixas para 9h30 para enviar para vocês. Lá vai estar dizendo o grupo que você faz parte, o MR que vai ficar com vocês, o GP e também o ADGP, porque, tipo, a gente vai ficar nos grupos para acompanhar vocês. E lá tem um prazo também de quando entrega, tem os materiais, tem um cronograma. Vocês vão ter um cronograma com as demandas para ser feitas em cada dia. E aí vocês podem se dividir como quiserem. E aí a gente vai abrir hoje essa caixa, só que só começa a contar as demandas a partir de amanhã. A gente abriu hoje para vocês já verem quem é o grupo de vocês, já criarem um grupo. Assim, a gente tem o local oficial da empresa, é o Workplace, que lá a gente conversa sobre tudo relacionado à empresa. Só que enquanto vocês ainda não estão no Workplace, eu aconselho a criarem um grupo e aí colocam o MR e o GP e a GGP para vocês começarem a se dividir e se organizarem as demandas. E aí, quando vocês migrarem para o Workplace, aí apaga esse grupo e ficam se comunicando só lá. E aí é legal vocês, tipo, alguém tem aula de manhã, então quem tem aula pela tarde e pela manhã está livre, pode fazer essas demandas e se organizarem. Certinho? É isso, gente. Eu vou passar assim, só algumas dicas, só para a gente finalizar. De verdade, eu conversei até com alguns trainees hoje que estavam na sede de tarde, passei alguns feedbacks para eles. Nesse momento de agora é onde vocês vão trabalharem bem, tipo, comunicação e organização. O Revit, ele não funciona, tipo, online. Não tem como 2 ao mesmo tempo estarem trabalhando no Revit. Então, vocês precisam trabalhar muita comunicação. Um exemplo. Tá fazendo um grupo, eu, Eduardo, Luan e Samara. Eu tenho que avisar toda vez que eu pegar no Revit. Gente, estou no Revit agora, estou projetando. E sempre passar na caixa quando eu finalizar. Não prendam projeto. Se vocês não estiverem projetando, envie o projeto em caixa.
Porque, assim, pode acontecer diversas coisas, gente. Tipo, às vezes o cara fala que está projetando, impedindo os outros de projetarem, e, na verdade, ele não tá projetando, aí ele só atualiza a caixa lá no final da noite, sem, enfim, várias outras coisas. Isso não é legal. Pode acontecer também, e acontece muito, vocês vão ver isso, acontece muito de computador travar, perder o projeto todo, Revit fechar, perder o projeto todo. Então, assim, fez, acabou, você não vai mais fazer naquele dia, envia em caixa, porque o outro pode fazer. E aí você sempre se organiza. Um exemplo, eu só posso de noite, então vou, assim que fazer o grupo, ó, galera, eu só posso de noite, então, se vocês puderem deixar a noite para mim, para projetar, tudo bem. E no dia que eu não puder à noite, eu falo, ó, gente, hoje eu não posso de noite, porque eu tenho que estudar para uma prova amanhã, X. Então, tipo assim, é muito comunicação de vocês mesmo. E aí, só para ressaltar só o que Lori falou, vocês vão ser alocados com um GP, um MR e um ADGP. Lembrando, DGP e GP não corrigem projeto de vocês. GP, ele vai estar ali para cobrar só cronograma, caso o grupo de vocês estejam com um projeto muito atrasado. Então, o GP, que é o gerente de projeto, ele vai entrar em ação, vai perguntar por que está atrasado, o que está acontecendo, vai tentar remediar ali o máximo possível. O MR, que no caso é a gente, a célula, é o que está responsável por todo o conhecimento técnico de vocês, entendeu? Então, é responsável por corrigir, por tirar a dúvida de vocês, por, enfim, fazer as maiores orientações. E DGP vai estar apenas no grupo só por recomendação mesmo, por precaução, vendo como está a sintonia de vocês, sabe? Se vocês estão se comunicando bem, enfim, essas coisas. E aí o último aviso para eu passar a palavra é, quando vocês forem criar grupo, tentem já alocar o MR e o GP direto no grupo de vocês. Não mandem link, porque eu tiro muito por mim. Eu não sou muito de olhar grupo do WhatsApp, então se vocês fizeram um link no WhatsApp, no grupo de vocês, jogarem no grupo lá, X pessoa entre, muito provavelmente eu não vou ver. Então, quem me pegar como MR aí, já me aloca direto no grupo, agradeço. E é isso. E aí eu vou passar a palavra para o resto da galera. Só continuando, né, outra dica que eu gostava de fazer no trainee era toda vez que eu pegava o projeto e ia lá atualizar, eu gostava de colocar a data e o horário que eu enviava aquele projeto em caixa, entendeu? Só por questão de organização mesmo, vocês não enviarem um arquivo antigo, um arquivo desatualizado, porque isso pode acontecer. Então, é só uma dica mesmo. Só ressaltando uma coisa que tu falou sobre salvar o projeto. É bom também, eu acho, você, quando estiver mexendo, você salvando também. Porque se seu projeto assim trava e ele sai da sua tela, se você tiver salvado um pouquinho antes, vai estar lá a parte que você parou. Não vai perder tanta coisa que você já mexeu. Então, uma dica aí. Isso, outra coisa também é, antes de abrir o arquivo diretamente, abre primeiro o Revit, porque daí trava menos. Outra dica aqui, vocês vão estar em grupo, então lembrem-se de fazer o projeto em grupo. E conversem entre si, entendeu? Separem as demandas certinhas, quem vai fazer o quê, como é que vão fazer, para não atrapalhar. E não deixem para fazer nos últimos minutos, nos últimos dias. Adiantem sempre, não deixem em cima da hora, porque senão pode trabalhar muito. Isso. É muito importante isso aí que a Emily falou, porque é importante ser feito em grupo, sabe? É um projeto, se cada um fizer a sua parte, fica tranquilo para todo mundo. Uma dúvida, esse grupo quem faz são os trainees ou são vocês? O grupo do WhatsApp ou o grupo pessoas? Não, eu falo o grupo que vocês estão falando geral do projeto. É a gente. Vai ser enviado já os nomes lá e vocês vão saber. E depois a gente faz o grupo do WhatsApp em qualquer lugar. Ah, Isso. certo, tá bom. Agora, tipo, uma coisa que vocês não são acostumados, quem entra na empresa assim no início não tá, é o e-mail. A caixa de e-mail que vai ser enviada para vocês é o e-mail de comunicação oficial. Então, se você faz muita coisa, conversa muito no WhatsApp, mas não manda lá no e-mail um repasse, fiz isso, acaba que a gente fica
sem saber se você fez de fato, sabe? Porque acaba não acompanhando mensagem do WhatsApp. Então, manda direitinho. Você pegou o projeto tal hora e fez tais coisas. Manda, eu fiz isso, eu fiquei com dificuldade nisso, tal pessoa me ajudou. Podem detalhar bem direitinho o que vocês fizeram, qual problema teve, lá no e-mail. É isso, galera. Ressaltando esse negócio de e-mail, que é muito importante, porque trainee passado, na gestão passada, alguns trainees vieram falar comigo, porque eu projetei muito, e fiz muito, não sei o quê, e tive uma nota baixa nesse projeto que você me deu. E eu simplesmente respondia, olha a caixa do e-mail e quantas mensagens sua tem lá. Aí o cara, tem 2, mas as 2 pronto, não preciso responder mais nada. Então, assim, eu sou bem direto, assim, muito direto e muito assertivo. Então, não adianta nada o cara trabalhar muito individualmente e não trabalhar, não saber se comunicar, não saber trabalhar em grupo. Para mim vai dar no mesmo, entendeu? O cara não sabe trabalhar. Então, vocês se comuniquem, vocês se organizem, tudo a gente vê, por mais que o MR só aparece uma vez no grupo. Não, gente, a gente está sempre acompanhando, a gente acompanha a caixa de e-mail, a gente acompanha tudo, porque a gente precisa dar nota a vocês no final do projeto. Então, a gente teve excelentes projetistas, mas com notas baixas, justamente por causa de comunicação, entendeu? Por falta de transparência, e-mail, por falta de várias coisinhas assim que peca muito nos mínimos detalhes, porém, são os detalhes que são importantes para a cultura da empresa. Então, infelizmente, se atentem a isso. E é isso, gente. Eu não vou. Já são 9h10, então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar aqui. E aí, mais algum trinico? São quantas pessoas? Isso aí vocês vão receber amanhã, Caio, quer dizer, é hoje, né, que a Lori vai abrir. Geralmente, Hoje. ela vai estar, 4, 5, não sei como foi dividido, mas na hora vocês vão ver lá o grupo, aí vocês criam um WhatsApp certinho. Isso. E aí tá ok. E, gente, em relação ao workplace, como é que vai funcionar? Tipo, quem cuida disso é DOP, e aí ela tá providenciando isso para vocês serem inseridos lá. Mas aí, tipo, vai informar direitinho, e aí vocês vão migrar para lá. Tá, tranquilo. Beleza, eu acho que mais algum treininho com dúvida, gente? Tranquilo, né? É isso, galera. Assim, boa sorte, boa sorte. Vocês vão começar real a partir de amanhã, então vocês estavam só brincando aí de Revit, brincando, enfim. Amanhã já começa, de verdade. Sigam todas as dicas que foram passadas aqui. Não se acanhem. Às vezes vocês podem achar, pô, aquele MP é tímido, aquele MP é fechado, aquele MP... Não, gente, assim, cada um tem o seu jeito, sabe? Às vezes o que aparenta ser não é o que é de verdade, entendeu? Então, não tenham medo de perguntar. E outra, não utilize apenas o MR que está alocado. Se você foi alocado comigo e eu não estou te dando assistência, use Emily, use Paty, use Vitor Hugo, use Vitor Bião. Não se prenda em um MR só, entendeu? De fato, do meu grupo, eu que vou ter que dar nota, mas a gente se comunica entre si. Então, se você usou bastante Emily vai falar, pô, Keto, X pessoal do seu grupo tá me perguntando bastante, tá não sei o quê. Então, enfim, gente, façam bench assim com a empresa. De forma geral, a empresa toda sabe projetar, então não é só os MPs, tem vários gerentes foram MP, Léo já foi MP também junto comigo, Aline já foi MP, enfim, várias pessoas já foram MP, várias pessoas sabem projetar, então se joguem. E é isso, não vou me postergar mais não, que eu já tô com sono e quero dormir. E aí, mais nenhuma dúvida não? Valeu, galera. Beijinhos e queijos. Boa sorte para vocês. Boa sorte aí, pessoal. Tchau, tchau, galera. Boa noite.